Gente, chegou a metade do ano e eu vim fazer uma atualização do meu projeto 50 antes dos 50. E eu já começo com uma surpresa para mim, principalmente, que foi o fato de eu ter lido mais livros do que eu imaginava nesse início de jornada. O meu nome é Vanessa, sejam bem-vindos ao meu canal, esse lugar, esse momento para a gente conversar sobre livros, ser leitor e hoje sobre esse meu projetinho 50 livros para ler antes dos 50 anos. Eu vou deixar linkado aqui no box de informações o vídeo que deu o start desse projeto para vocês verem todos os livros que eu quero ler ao longo desses 7 anos até eu completar então os meus 50 anos. E lá eu conto para vocês que essa lista de livros foi pensada olhando a minha biblioteca, o que eu tinha aqui em casa mesmo, e também pensando no futuro, eu leitora, o que eu gostaria de me desafiar a ler, mas sem pressa, sem ser uma lista rígida, e sim um projeto mesmo a longo prazo. Até agora eu li 6 livros para esse meu projeto. Eu vou mostrar cada um deles aqui para vocês, mas eu não vou me aprofundar nessas histórias porque eu já falei sobre elas em diversos vídeos que eu gravei aqui durante o semestre e convido vocês então a ver esses vídeos e descobrir mais sobre essas histórias que eu vou mostrar. E eu vou começar com uma ficção científica de respeito. Eu queria muito conhecer a escrita do Isaac Asimov e eu comecei com Eu, Robô e foi uma experiência maravilhosa nesse livro de contos onde a gente acompanha aqui 9 contos e a evolução da robótica, inclusive a criação das 3 leis da robótica. Muito mais do que contos sobre a participação dos robôs nas nossas vidas, a gente encontra aqui histórias sensíveis, divertidas e bastante instigantes. O próximo livro, As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Esse livro de não ficção que conta relatos de mulheres reais chinesas que passaram por situações inimagináveis e que me fez conhecer essa cultura tão diferente da nossa. Eu já falei diversas vezes sobre esse livro aqui no canal, porque ele vai entrar para minha lista de melhores do ano, com certeza. O próximo, gente, A Bela e a Fera. E aqui a gente tem duas versões desse clássico, a versão clássica e a surpreendente versão original. A versão clássica é aquela que a gente já conhece, adaptada pela Disney, romantizada, e a versão original é uma versão mais adulta, conta com a versão da própria Fera, e eu gostei bastante de conhecer esse outro lado do conto de fadas. E também tem esse maravilhoso, o 15, da Raquel de Queiroz. Esse aqui não tem como não entrar para os melhores do ano também. Que história, assim, tocante, muito dura, muito triste, mas ao mesmo tempo de força, e o fato de ser escrito pela Raquel, tão jovem, me fez admirar ainda mais a escrita dessa autora. Mais um clássico da literatura nacional, Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Essa antologia que conta com 18 contos escritos por essa autora talentosíssima, as mais contrastantes, envolventes e inteligentes histórias eu encontrei aqui. A escrita da autora me envolveu muito e cada conto aqui me levou a pensar no quão inteligente essa mulher foi para desenvolver essas histórias, porque eu ficava boba de ver o como ela conseguia transformar o cotidiano em algo extraordinário. E por fim, O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Adorei ter conhecido essa história. Um livro que, muito mais sobre um jardim, fala sobre o florescimento do próprio ser humano, quando ele está num ambiente propício para que isso aconteça, cercado de pessoas que facilitem também essa situação. Um livro lindo, tocante, que eu recomendo para todas as idades. E agora eu quero comentar com vocês que eu andei fazendo revisões nessa lista. Gente, eu vou retirar da lista Quincas Borba, do Machado de Assis. Embora, olha isso, gente, coraçõezinhos. Não porque não me interessa a leitura, muito pelo contrário, mas porque eu li em dezembro do ano passado Memórias Póstumas de Brás Cubas e está na minha lista dos 12 livros para ler esse ano, Dom Casmurro. Aí eu fiquei pensando que ao invés de colocar um outro livro de um autor que eu estou aqui lendo com uma certa frequência, eu poderia trocar
por um autor que não estava na minha lista, que é o Guimarães Rosa com Grande Sertão Veredas. Eu não tenho esse livro aqui em casa ainda, mas eu pretendo adquiri-lo. Inclusive foi lançado recentemente uma edição maravilhosa. Eu vou deixar a capa aqui para vocês verem. E eu estou analisando se eu compro ou não essa edição. Mas eu pensei em fazer essa troca que ela faria mais sentido aqui nessa lista. Outra troca que eu pretendo fazer, gente, é o Almas Mortas, do autor russo Nikolai Gogol. E eu pretendo fazer essa troca porque eu acabei colocando 2 livros desse autor sem me dar conta. Eu acabei colocando um livro de contos, que é O Capote e Outras Histórias, e eu vou deixar aquele livro e vou retirar esse daqui. E no lugar desse, eu vou colocar Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Também não tenho essa obra aqui em casa. Inclusive, se vocês puderem me indicar boas edições para ler Dom Quixote, vou ficar muito grata. E a escolha de Dom Quixote se deu pela importância histórica, né, dessa obra, um dos clássicos fundamentais da literatura mundial e que não estava na minha lista, mas aos poucos eu fui amadurecendo a ideia de ter ele na minha lista, então ele vai entrar. E a terceira mudança que eu quero fazer, gente, essa é a mais difícil. Mulheres que correm com os lobos, da Clarissa Pinkola Estés. O que acontece? Eu já tinha tentado iniciar esse livro antes de eu colocar essa lista de 50 antes dos 50 e inclusive esse era um dos motivos pelo qual esse livro estava nessa lista, porque eu já tinha tentado iniciar e não tinha conseguido continuar. O que aconteceu? Por 2 vezes, nesses 6 meses aí, eu tentei começar novamente esse livro e ele não fluiu para mim. Eu não sei se é a escrita ou se é o tema, talvez. Então, a minha dúvida agora é a seguinte: eu deixo esse livro e tento ler daqui 1, 2, 3, 5 anos, porque aí quem sabe eu vou estar num outro momento de vida e com outros pensamentos também. Ou eu troco esse livro pela Divina Comédia. O que acontece? Eu também posso colocar a Divina Comédia em outros projetos para eu ler, e eu quero muito ler a Divina Comédia, também não tenho esse livro aqui em casa, mas eu estou bem na dúvida se eu troco então Mulheres que Correm com os Lobos pela Divina Comédia. E para isso, gente, eu gostaria muito da opinião de vocês sobre quem já leu esse livro e quem já leu a Divina Comédia. Deixa aí nos comentários para mim, por favor, sobre as suas impressões de leitura. Eu sei que os 2 livros são importantes. A Divina Comédia tem uma importância, eu acho que nem se compara com Mulheres que Correm com os Lobos, mas esse daqui também tem uma importância dentro do gênero dele. Então eu fico pensando assim, troco ou não troco? E além disso, gente, eu já tenho algumas leituras programadas para os próximos meses, tentando equilibrar livros mais densos, clássicos, livros mais leves. O próximo, que eu acredito que eu vou ler logo, é o Rouxinol, da Christine Hanna, porque esse também está na minha TBR de outono. Eu fiz um vídeo sobre livros para ler no outono e esse daqui está incluído lá, então eu acho realmente que esse aqui eu vou pegar para ler logo. Além desse, esse aqui um bem mais denso aí, embora seja bem curtinho, A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Então, acredito que esse ano também vou conseguir ler este. E um outro aqui que eu tenho pela edição da Tag, eu vou tirar aqui da capa para vocês verem que é uma capa bem bonita, do Thomas Hardy, Judas o Obscuro, ou Jude o Obscuro. E esse daqui tá com uma cara mais invernal, um livro mais denso, um personagem mais cheio de camadas, e eu tô pensando em ler aí no inverno. Enfim, gente, esse projeto, ele é mais sobre acompanhar a minha evolução como leitora do que propriamente uma lista fixa, tanto que eu já estou querendo alterar algumas coisas, mas essas revisões acho que fazem parte do processo. Daqui a alguns meses eu volto com uma nova atualização de leitura. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.